H. P. Lovecraft, Dagon. Escrevo isso sob considerável tensão mental, pois ao anoitecer minha existência chegará ao fim. Sem um centavo, esgotado o estoque de drogas, que é a única coisa que torna a minha vida suportável. Não vou aguentar muito mais essa tortura. E eu vou me jogar da janela desse sótão, na miserável rua lá embaixo. Que meu vício em morfina não o leve a me considerar fraco ou degenerado. Depois de ler estas páginas rabiscadas às pressas, você será capaz de compreender, embora não completamente, por que devo esquecer ou morrer. Foi numa das áreas mais abertas e desoladas do grande Pacífico que o navio do qual eu era comissário foi atingido pelo caçador de navios alemão. Então a Grande Guerra estava no seu início e as forças oceânicas dos hunos ainda não tinham atingido seu declínio adicional. Portanto, nosso navio foi capturado, de acordo com a convenção, e sua tripulação tratada com o respeito e a consideração devidos aos prisioneiros de guerra. Na verdade, a disciplina dos nossos captores foi tão relaxada que 5 dias depois consegui escapar num pequeno barco, com água e provisões para durar bastante tempo. Quando finalmente me vi com as cordas cortadas e soltas, tinha muito pouca ideia da minha posição. Não sendo um navegador experiente, só pude presumir vagamente, pelo sol, pelas estrelas, que estava ao sul, ao Equador. Eu não sabia a minha longitude e não havia ilhas ou costas à vista. O tempo permaneceu bom, e por um número indeterminado de dias, naveguei sem rumo, sob o sol escaldante, esperando a passagem de um navio ou a chegada às praias de alguma terra habitável. Mas nem navios, nem terra apareceram. Comecei a me desesperar na minha solidão, no meio daquela imensidão oscilante de azul ilimitado. A mudança ocorreu enquanto eu dormia. Nunca soube dos detalhes, pois meu sono, embora conturbado, cheio de visões, era ininterrupto. Quando acordei, dei por mim meio afundado numa extensão pantanosa de lama negra infernal, que me rodeava em ondulações monótonas, até onde a vista alcançava, e na qual meu barco estava encalhado, a alguma distância. Embora se possa supor que a minha primeira sensação diante desta prodigiosa e inesperada transformação da paisagem tenha sido de espanto, na realidade fiquei mais assustado do que perplexo, pois havia uma qualidade sinistra na atmosfera e no solo pútrido que me arrepiou profundamente. A área era um local apodrecido de cadáveres de peixes em decomposição, bem como de outras coisas menos descritíveis que pude ver insinuando-se entre o lodo nojento daquela planície sem fim. Talvez eu não devesse tentar transcrever em palavras simples a abominação indizível que parecia instalar-se no silêncio absoluto e na imensidão estéril. Não havia nada ao alcance da voz ou da vista, exceto uma imensidão de lodo negro, e ainda assim absoluta quietude e monótona da paisagem me dominaram com um terror nauseante. O sol brilhava num céu que me parecia quase negro, na sua cruel ausência de nuvens, como se refletisse os pântanos escuros que estavam sob meus pés. Enquanto rastejava em direção ao barco preso, percebi que só havia uma teoria que poderia explicar minha situação. Devido a algum cataclisma vulcânico sem precedentes, parte do fundo do mar deve ter emergido, revelando áreas que pareciam ter permanecido escondidas
durante milhões de anos nas profundezas insondáveis do oceano. Tão grande era a extensão desta nova terra sob meus pés que, por mais que eu esforçasse meus ouvidos, não conseguia ouvir o menor som das ondas. Nem havia aves marinhas que se alimentassem dos seres mortos. Durante algumas horas fiquei pensando ou meditando sobre o barco, que estava tombado de lado e fornecia uma leve sombra enquanto o sol se movia no céu. À medida que o dia avançava, o solo perdeu alguma fluidez, logo parecendo seco o suficiente para permitir a passagem. Naquela noite dormi, embora pouco. No dia seguinte preparei um pacote com comida e água, necessários para uma marcha em busca do mar desaparecido, bem como um possível resgate. Na terceira manhã descobri que o chão estava seco, o suficiente para andar com facilidade. O fedor de peixe era exasperante, mas eu estava muito absorto em assuntos de maior importância para me preocupar com isso e, determinado, parti em direção ao objetivo desconhecido. Ao longo do dia avancei sempre para o oeste, guiado por um monte distante que se elevava sobre as outras elevações daquele deserto ondulante. Acampei naquela noite e no dia seguinte ainda estava a caminho do monte, embora parecesse um pouco mais próximo do que quando o avistei pela primeira vez. Na quarta noite cheguei ao sopé do promontório, que se revelou muito mais alto do que parecia a distância. Um vale intermediário tornava seu relevo na superfície ainda mais pronunciado. Cansado demais para subir, adormeci à sombra da colina. Não sei por que meus sonhos foram tão bizarros naquela noite, mas antes que a lua minguante e fantasticamente gibosa se erguesse bem acima da planície oriental, eu estava acordado, banhado em suor frio, determinado a não dormir mais. As visões que eu tive eram demais para ousar enfrentar novamente. E sob o brilho da lua percebi como tinha sido tolo ao viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha viagem teria sido menos cansativa. Na verdade, senti-me novamente forte o suficiente para empreender a subida que não tinha conseguido realizar à tarde. Pegando meu embrulho, comecei a subir em direção ao cume da elevação. Já observei que a monotonia infinita da planície ondulante era para mim uma fonte de vago horror, mas creio que meu horror aumentou quando cheguei ao topo do monte e olhei através de uma imensurável ravina, o desfiladeiro, cujas profundezas negras a lua ainda não estava alta o suficiente, não iluminou. Eu me senti como se estivesse no fim do mundo, olhando para a beira de um caos insondável de noite eterna. No meu terror vieram curiosas reminiscências do paraíso perdido, da odiosa ascensão de Satanás através de remotos territórios de escuridão. À medida que a lua subia mais alto, comecei a ver que as encostas do vale não eram tão perpendiculares como eu supunha. Saliências e afloramentos rochosos proporcionaram uma superfície fácil e segura para a descida. E após algumas centenas de metros, o declive tornou-se mais gradual. Impulsionado por um impulso que é difícil de analisar completamente, desci com dificuldade as rochas. Cheguei à encosta mais suave abaixo, perscrutando aquelas profundezas estígias onde a luz ainda não havia penetrado. Acima de tudo, a minha atenção foi atraída por um objeto grande e singular na encosta oposta, que assomava 100 metros à frente. Um objeto que brilhava branco sob os raios recém-chegados da lua nascente. Era apenas um pedaço gigantesco de rocha, como logo percebi. Mas eu tinha uma ideia clara de que seu contorno e localização não eram inteiramente obra da natureza. Um exame mais atento encheu-me de sensações indescritíveis, pois apesar de seu enorme tamanho e de estar localizado em um abismo aberto no fundo dos mares, desde a juventude da terra, vi, sem qualquer dúvida razoável,
que o estranho objeto era um monolito perfeitamente esculpido, cuja imensa toupeira havia conhecido o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e racionais. Atordoado e assustado, embora não sem um certo arrepio de prazer típico de um cientista ou arqueólogo, examinei mais de perto os arredores. A lua, agora próxima do zênite, brilhava de forma estranha e vívida nos degraus colossais que cercavam o abismo, revelando o fato de que uma corrente de água corria no fundo, desaparecendo de vista em ambas as direções, quase batendo aos meus pés quando eu fui parar no sopé da encosta. Do outro lado da ravina, pequenas ondas batiam na base do monolito ciclópico, em cuja superfície se avistam inscrições cinzeladas e relevos toscos. A escrita era composta por um sistema de hieróglifos que eu conhecia, diferente de tudo que já tinha visto nos livros. Consistia principalmente em símbolos aquáticos convencionais, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e semelhantes. Alguns personagens, obviamente, representavam seres marinhos desconhecidos do mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição observei na planície emergindo do oceano. De todas as coisas, porém, foram os relevos pictóricos que mais me cativaram. Bem visíveis do outro lado da água interveniente, graças ao seu enorme tamanho, formavam um aglomerado de baixos relevos, cujos motivos poderiam ter despertado a inveja de um Doré. Penso que se poderia presumir que esses seres representavam homens, ou pelo menos um certo tipo de homens. Embora as criaturas fossem mostradas brincando como peixes nas águas de alguma gruta marinha, ou prestando homenagem a algum santuário monolítico, aparentemente também submerso. Não ousarei entrar em detalhes sobre suas formas e rostos, pois a mera semelhança e lembrança me deixa tonto. Grotescos além da imaginação de um Poe ou de um Bauer, eles eram geralmente malditos humanos, apesar de suas mãos e pés palmados, lábios assustadoramente grossos e flácidos, olhos vítreos esbugalhados, bem como outras características ainda menos agradáveis de lembrar. Curiosamente, pareciam esculpidos de forma desproporcional ao seu cenário oceânico, já que uma das criaturas estava representada no ato de matar uma baleia, retratada como um pouco maior. Notei, como eu disse, sua deformidade e estatura estranha, mas imediatamente decidi que eram simplesmente deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou marinheiros. Uma tribo cujo último descendente morreu antes do nascimento do primeiro ancestral do homem de Pitdown ou do homem de Neandertal. Assustado com esse vislumbre inesperado de um passado além da imaginação do mais aventureiro dos antropólogos, meditei enquanto a lua lançava estranhos reflexos no canal silencioso diante de mim. Então, de repente, eu ouvi, com apenas um leve respingo indicando sua chegada à superfície, o ser apareceu acima das águas escuras, imenso, semelhante a um polífemo. Aterrorizante, ele se lançou como um tremendo monstro de pesadelo em direção ao monolito, que cercou com seus gigantescos braços escamosos, enquanto abaixava sua cabeça monstruosa para explodir em alguns sons lentos. Acho que eu fiquei tão louco, então, da minha subida frenética pela encosta e falésia, bem como do meu regresso delirante ao barco encalhado. Pouco me lembro. Acho que cantei muito tempo, e eu ri, de forma estranha, quando eu não consegui mais cantar. Tenho lembranças confusas de uma grande tempestade que irrompeu algum tempo depois de chegar ao barco. De alguma forma eu sei que ouvi trovões estrondosos, bem como outros sons que a natureza emite apenas em seus momentos mais selvagens. Quando voltei das sombras, estava num hospital em São Francisco.
levado para lá pelo capitão do navio americano que havia recolhido meu barco no meio do oceano. Falei muito durante meu delírio, mas descobri que eles prestaram pouca atenção às minhas palavras. Minha equipe de resgate nada sabia sobre as terras aflorantes no Pacífico, e eu não via necessidade de insistir em coisas nas quais sabia que eles não acreditariam. Certa vez procurei um famoso etnólogo e o entretive com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filisteia de Dagon, o deus peixe, mas percebendo imediatamente que era irremediavelmente convencional, desisti do questionamento. É durante a noite, principalmente, quando a lua está minguante, que eu vejo o ser. Tentei morfina, mas a droga provou ser apenas uma solução temporária e me prendeu em suas garras como um escravo sem esperança de remissão. Então terminarei tudo, tendo escrito um relato completo para conhecimento ou para diversão presunçosa de meus semelhantes. Muitas vezes me pergunto se não foi tudo uma fantasia, um simples monstro da febre sofrida enquanto eu estava enlouquecido, isolado no barco aberto, após minha fuga do navio de guerra alemão. É o que eu digo a mim mesmo, mas sempre percebo em resposta a uma imagem horrível e vívida. Não consigo pensar no fundo do mar sem estremecer diante dos seres indescritíveis que podem, neste exato momento, estar rastejando, se agitando em seu fundo lamacento, adorando ídolos de pedra arcaicos e esculpindo suas próprias imagens detestáveis em obeliscos subaquáticos de granitos escorrendo. Sonho com o dia em que eles possam emergir das ondas e submergir em suas garras os restos de uma humanidade fraca, desgastada pela guerra, o dia em que a terra afundará e o fundo do mar escuro se elevará em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta, como se um corpo imenso, escorregadio, estivesse lutando contra ela. Ele não vai me encontrar. Ele não vai me encontrar. Deus, essa mão. A janela! A janela!